Você acha que chegaria num ponto da IA não precisar do ser humano? Então, para a gente conseguir fazer uma comunicação melhor e ser melhor do que o GPT e ser útil no futuro, nesse futuro tão tecnológico, a gente precisa ir além. Quando eu vou além do básico, do superficial, eu acho que a gente não perde de jeito nenhum. Porque aí eu entendo coisas que o GPT não entende. O mundo vai ficar muito frio se ele for só conduzido por agentes de inteligência artificial. Quando a gente tem IA ou relações mais tecnológicas, a gente não tem alguns tipos de relação que a IA ainda não consegue emular. Então, quando eu te vejo aqui, eu consigo perceber nuances que a gente ainda não consegue traduzir para a IA. Você acha que a inteligência artificial ela vai começar de cima para baixo na pirâmide organizacional ou de baixo para cima? Nosso viés é, poxa, se a IA vai fazer o meu trabalho, eu não quero, porque eu posso perder meu emprego, porque ela está ali simplesmente para ser mais eficiente. E é uma jornada aí dos próximos anos, né? Igual você trouxe, porque no final do dia as empresas são feitas de humanos, a inteligência artificial está ali para suportar e talvez olhando um horizonte maior de tempo e até com um grau de utopia, se pode dizer assim, tudo poderia ser substituído por máquinas. Como é que a gente consegue usar a IA? Não só para ser mais eficiente, talvez usando a IA no lugar de pessoas, mas também como é que a gente pode usar a IA como uma ferramenta de aprendizado. É que talvez assim, o que a gente tenha que preservar ao longo do tempo é o senso crítico e a formação de líderes. Isso é o que tem que perpetuar. Por onde a pessoa começa, que skills que elas têm que desenvolver, como que você traria isso? As pessoas vão ter que continuar aprendendo para a vida inteira. Tudo que a gente sempre falou de lifelong learning vai continuar. Tente entender o que é importante para a sua organização, o seu grupo, e pense, cara, como que eu agrego mais? Talvez não seja da forma que você sempre fez. Olá, bem-vindos. Eu sou a Marina Ferrares, host desse podcast e CEO da Faculdade XP. E hoje estamos aqui para mais um episódio do Acelera Aí, a nossa série de podcasts onde eu converso com grandes nomes do mercado sobre inteligência artificial. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui a Larissa Santana. Ela que é jornalista de formação e que já trabalhou em grandes empresas, como a Globo, passando por programas como o Fantástico, o Jornal Globo e o Bom Dia Brasil. Já foi sócia da XP Inc. E hoje ela é fundadora da Calor, uma startup que mistura comunicação com inteligência artificial. Tenho certeza que vai ser uma conversa com muitos insights, principalmente para você que é líder e quer aprender a se comunicar nesse novo mundo. Bem-vinda, Lari! Um prazer ter você aqui com a gente. Para a gente começar, acho que é legal você começar se apresentando. Quem é a Larissa? Como que inteligência artificial entrou na sua carreira, cruzou o seu caminho? O que você tem feito para todo mundo que está ouvindo a gente também te conhecer? Bom dia, Marina. Primeiro, muito obrigada por ter me convidado para aqui. Acho que vai ser uma conversa super interessante. Eu sou jornalista de formação. Então, trabalhei muito tempo com comunicação, era o meu dia a dia. Depois eu fui para o lado da educação, e aí eu vi como a comunicação é importante como ferramenta para a gente se comunicar dentro de uma empresa e como as nossas relações são afetadas por isso. E hoje eu estou olhando muito para como essa comunicação pode ser treinada para a gente chegar no melhor estágio possível. Como é que a gente gera mais eficiência usando as melhores práticas de comunicação. E aí eu me apaixonei por IA, porque eu entendi que se a gente consegue treinar uma pessoa, a gente também consegue treinar a IA. E o que eu estou vendo pelos estudos de hoje é que a IA está, infelizmente, ganhando das pessoas. E aí acho que a gente tem um campo enorme para entrar aqui na conversa. É isso. Então, IA com comunicação, liderança está sendo o seu foco, né, Lari? E por que você começou Porque você pode falar de comunicação sem conectar com inteligência artificial, sem conectar com essas ferramentas. O que te deu de começar a puxar para esse lado? Foi muito esse meu olhar de estudar educação e como é que a gente transmite, como é que a gente acha o melhor jeito de uma pessoa absorver as melhores técnicas. Então, é só numa aula, é numa dinâmica. E aí eu fui entendendo como é que a gente aprendeu o que é a boa comunicação, como é que a gente olhou para líderes políticos e foi trazendo de pessoas que mobilizavam muita gente quais eram as melhores táticas. E a partir do momento que a gente consegue catalogar essas táticas e passar para os outros, eu fui entendendo, poxa, a gente consegue direcionar para qualquer um, inclusive para a máquina. Eu hoje sou aluna de mestrado, então no meu mestrado eu escolhi esse foco, olhar para a liderança, que é quem mais tem a responsabilidade de mobilizar as pessoas nas organizações,
comunicação, que é a minha área, e achei curioso começar a explorar como é que a IA está entrando nisso. Os estudos de IA são muito recentes, então agora a gente está vendo uma avalanche de coisas saindo. Gente que começou a estudar 2022, 2023, quando começou a IA generativa a explodir com o ChatGPT, as pessoas foram trazendo estudos e olhando para cenários diferentes. Então, na medicina, nas organizações, nas relações pessoais. E aí os estudos são muito surpreendentes, Marina. Então, acho que isso me levou para esse campo e para tentar identificar, inclusive aqui no Brasil, com esse olhar mais peculiar das nossas organizações e da nossa cultura, como é que a gente consegue usar a IA. Não só para ser mais eficiente, talvez usando a IA no lugar de pessoas, mas também como é que a gente pode usar a IA como uma ferramenta de aprendizado. Então, não é olhar para a IA para falar como é que a IA vai transformar tudo, mas é olhar como é que a gente pode se comunicar melhor usando a IA. Uhum. E aí já te adianto que em alguns casos sim vai ser a IA usando as técnicas e não a gente, porque ela é capaz de fazer melhor, tirando todos os nossos vieses, tirando as nossas emoções, porque ela está ali simplesmente para ser mais eficiente. E quando a comunicação tem que ser eficiente, a gente tem uma meta muito específica, às vezes ela se dá melhor sim. Perfeito. Acho que você foi trazendo vários spoilers e vários ganchos para todo mundo ficar curioso. Eu particularmente fiquei com vários pontos, acho que a gente tem muito aqui o que conversar e ir explorando. Porque quando a gente pensa em inteligência artificial para responder ser um bot, um atendimento, para mandar um e-mail, para fazer algumas tarefas, é mais simples, né, de pensar e de conectar. Mas quando a gente fala na comunicação como um todo e em liderança, são dois aspectos que são tradicionalmente vistos muito feitos pelos humanos e papéis até que em muitas conversas, muitos papos que eu já tive aqui no podcast, a gente entende que deveria continuar com os humanos e a inteligência artificial ser esse apoio, esse braço de apoio e tudo mais. Mas estou entendendo que você defende uma linha oposta. Então, queria aprofundar e entender seu ponto de vista, que é curioso. Defendo e eu sei que é polêmico. Mas é o seguinte, a IA generativa veio para questionar justamente esse nosso campo. A nossa área de domínio são as relações, a criatividade. E aí veio o ChatGPT e mostrou, primeiro, a gente consegue escrever com o ChatGPT melhor. O ChatGPT sozinho também consegue escrever melhor que a gente. Vou te dar um exemplo. Hoje eu faço um experimento em organizações em que eu peço para as pessoas escreverem um e-mail e aí o GPT escreve uma outra versão, uma versão própria dele, do mesmo e-mail, e aí a gente pede para outras pessoas avaliarem. E o ChatGPT está ganhando. Hoje a gente fez isso com 135 pessoas e até agora no nosso placar o ChatGPT está vitorioso, ele está ganhando das pessoas quando as pessoas avaliam, inclusive, o nível de conexão pessoal. Quanto esse e-mail me mobilizou pessoalmente? O ChatGPT ganha. Então, isso mostra que a gente já no terreno individual, quando eu quero mobilizar as pessoas e engajar, o ChatGPT é capaz de fazer. E a gente está falando de uma ferramenta, um só modelo, que está começando a surgir e que vai ser muito aperfeiçoado. E aí, quando a gente olha para as organizações, para saber se a gente faz bem esse papel hoje como líderes, a gente não faz bem. Quando a gente olha engajamento, nível de engajamento global de pessoas que trabalham em organizações, sabe qual é o nível? Quantas pessoas estão engajadas? 23%, Marina, no mundo, 23%. 77% não está engajado, da sua empresa engajados. não está engajado. O que isso quer dizer, não estar engajado? Eu chego para trabalhar, eu não estou dando o meu melhor. Ou eu estou trabalhando o mínimo possível, ou eu estou pensando que eu poderia estar em outra organização, fazendo alguma outra coisa. Eu não estou no meu máximo potencial. Então, pensa que eu contrato 10 pessoas e só 2 dessas 10 pessoas que eu contratei estão efetivamente dando o máximo para a empresa. Como é que a gente tenta mobilizar todo mundo? Com as nossas comunicações do dia a dia, com comunicação interna, com eventos, com mimos, com salário, remuneração. Mas esses números mostram que a gente não está fazendo isso direito. Quando a gente olha para o Brasil, a gente tem um número mais alto, nessa pesquisa global, uma pesquisa da Gallup. Então, 23 passa para um pouquinho melhor, que é 31, acho 33. Só que a gente tem uma pesquisa até mais local, que foi feita pela GV, que mostra que a gente está nos 40%. Então,
Então tá um pouquinho melhor. Mas independente de 20 ou 40, ainda assim é um número baixo, né? Não é um número que quem tá liderando e quem tá à frente das organizações gostaria de ter. É isso. E sabe o que é pior? Quando a gente olha para essa pesquisa do Brasil e a gente desmembra altos executivos, então a gente olha para a liderança maior, que são os C-levels e diretoria, o engajamento é de 61%. Quando a gente vai para baixo, para os níveis menores, que nem são tão mais baixos, a gente está falando de gerência, coordenadores e aí analistas, a gente tem um engajamento de 33%. Então, 61, 33. Por que você, Marina, acha que tem esse gap enorme? Porque eu acho que tem acho que talvez as pessoas mais sêniores de uma organização, elas estão mais conectadas com o objetivo do que elas estão fazendo, e aquilo conecta mais para ela no desenvolvimento da carreira dela e no que ela está gerando de resultado efetivo. Quando você vai para os níveis mais júniores e mais baixo, acaba podendo ficar, principalmente quando é bem na base da pirâmide, mais transacional o trabalho, né? Eu poderia estar fazendo o trabalho aqui, eu poderia estar fazendo em outro lugar, eu só quero entrar, fazer minha carga horária, bater o meu ponto, entre aspas, e ir embora. Mas eu não estou necessariamente comprometido com o resultado que eu vou gerar na organização. E acho que quando você vai subindo, você já vai fazendo filtro para pessoas que têm um pouco mais esse perfil. Faz sentido? É isso mesmo, você matou a charada. E o segredo para que não seja tão transacional é comunicação. Então, quando a gente olha dentro dessa pesquisa, as dimensões que foram avaliadas, o gap maior é na dimensão confiança. Então, se eu não transmito para as pessoas a importância do que elas fazem, elas não têm confiança nos líderes, porque elas estão desconectadas, elas só estão executando a tarefa que elas têm que fazer naquele dia e que está determinada por algum motivo que elas nem entendem por quê. Uhum. Então, se eu só faço o meu trabalho, não estou entendendo como é que eu contribuo para a organização, por que meu trabalho é importante, eu fico desconectado. Então, se a gente não faz isso muito bem, se o GPT já consegue entender, e aí estou falando, na verdade, IA como um todo, porque a IA, com outros modelos, outros agentes de IA, a gente vai até mais longe, a gente está falando só de IA generativa, quando a gente fala de GPT, né? Uhum. Mas tem muitas outras aplicações. Mas se só essa generativa já consegue se conectar com a gente e mobilizar, e nós não estamos fazendo isso bem, peraí, a gente pode aprender muito com a IA generativa, né? E com a IA como um todo. Perfeito. Mas aprender com a IA generativa ou com a IA como um todo é um viés, né? Você conseguir entender o que ela está te sugerindo, fazer o seu filtro, ver se para sua organização aquilo vai fazer sentido ou não, ou até comunicar como ela está sugerindo e seguir, mas ter o senso crítico e ter a liderança ali olhando o que está sendo comunicado e qual a forma que isso está sendo trazido. Isso é usar a IA como uma ferramenta de apoio do ser humano. Você acha que chegaria num ponto da IA não precisar do ser humano? Boa, vamos entrar nisso que aí a gente vai mais profundo. Quando a gente faz planejamento de empresas e a gente vai olhar para o futuro, que é o que está todo mundo fazendo agora, porque ninguém sabe o que vai acontecer com a IA, a gente traça cenários. Então, puxa, se evoluir desse jeito, a gente faz as combinações, cenário A. Se evoluir desse outro jeito, cenário B. Então, sim, hoje já é possível mapear um cenário extremo, mas que é possível em que a gente não precise ter líderes. A gente pode ter, inclusive, nem funcionários, porque a gente coloca uma IA para fazer um planejamento estratégico, decidir o melhor caminho sozinho, e aí direcionar um monte de tarefas para outras IA ou para pessoas. Por que isso não é tão maluco mais de pensar? Hoje a gente já tem as relações de trabalho muito mais mediadas por tecnologia do que era antes. Uhum. Com a pandemia, o trabalho remoto ficou muito aceitável, inclusive padrão, dependendo da área em que você olha. As pessoas já falam remotamente, então eu já tirei o olho no olho. Uhum. Como era trabalhar antes? Puxa, eu chego lá, falo com os meus colaboradores, engajo o time e vamos todos na mesma missão. Hoje a gente está remoto, então eu falo pelo Teams, eu falo pelo meu qualquer outro Messenger da vida e falo por e-mail, converso com as pessoas remotamente e tenho que engajar remotamente. Poxa, a IA já conseguiria fazer isso. E talvez até a questão dos dados, né? Porque se você faz tudo remotamente, tem pontos de captura de dados ao longo de toda a jornada. Fazendo no presencial,
O que a gente conversa no corredor não tá gravado, talvez pelo celular agora, enfim. Mas não entrando nessa parte, não tá tão gravado e estruturado, né? Exatamente, ó. Vem comigo, vamos pensando aqui em todas as atividades que a gente tem que fazer. O operacional. Hoje a gente já coloca tudo ali numa ferramenta como o Monday, Asana, tudo que a gente tem que fazer, e a ferramenta já é capaz de dizer, pô, o seu dia mais produtivo é dessa forma. Você trabalha mais pela manhã, você rende mais pela manhã, então ele direciona o que você tem que fazer no dia a dia. Ele já sabe qual é o objetivo estratégico, então ele direciona o que você tem que fazer, com quem você tem que fazer, só pegando dados. Sim. Me relacionar com outras pessoas. Hoje a gente já está em times que são remotos, então eu estou falando com alguém que está em outro país ou em outra unidade, eu moro em Floripa, estou falando com alguém que trabalha em BH, então a ferramenta é super capaz de nos conectar e passar orientações. Se eu sou líder de um projeto, eu vou lá, tenho que mobilizar todo mundo, às vezes com pessoas de horários diferentes, fusos diferentes, porque não, a tecnologia não pode ir lá organizar toda essa comunicação, inclusive de um jeito muito mais eficiente. A gente tem muitos vieses, né? Poxa, como é que eu pressiono uma pessoa que não está entregando? Poxa, eu vou adotar esse tom. A gente tem inseguranças, medos. IA não tem. Então, a IA poderia fazer. Que mais? Inspirar as pessoas, que a gente tem que fazer no dia a dia. Vamos pensar em atividades. Inspirar as pessoas. Quando a gente olha para a liderança e os estudos, vou te dar um exemplo de uma linha, que é a linha de liderança carismática. Tá. A gente tem mapeadas 12 técnicas de liderança carismática, que hoje eu passo, inclusive, nos meus treinamentos para as pessoas. Essas 12 técnicas, quando você pede para IA usar, ela usa muito bem. Então, escreva um discurso para mobilizar as pessoas. Ela vai lá e escreve. Então, se eu quiser criar uma empresa, eu, sozinha, sem ninguém, ou boto 3 pessoas que vão fazer algumas coisas que são de ponta, por exemplo, tem que estar em loja, ou tem que estar fisicamente em algum lugar. Por que não ter líderes que vão falar com essas pessoas, vão se comunicar sendo IA, vão ser agentes de IA, então eu vou ter líderes IA. E agora isso está ficando ainda mais possível, porque a gente está olhando para os avatares de IA. Muito de comunicação é a comunicação não verbal. Então não é o que eu escrevo no e-mail, é o que eu mostro para você com os meus gestos, com as minhas mãos, com o meu tom de voz. Com os avatares de IA que estão recebendo muito dinheiro, agora um caminhão de investimento, isso vai ficar ainda mais possível. Hoje, se você assistir a um vídeo produzido por uma empresa como Synthesia, HeyGen, talvez você não perceba que é IA. Já tá cada vez mais fidedigno, né? Até o olho daqui a pouco vai começar a acompanhar e mexer. É isso. E nós não estamos falando de coisa futurista. Já tem empresa no Brasil oferecendo esse serviço para um executivo, por exemplo, que quer usar esse tipo de vídeo para falar em outras línguas. Se eu sou um executivo que tem que falar com a matriz em inglês e com outras filiais em espanhol, eu gravo, peço para a IA fazer o vídeo e ela já traduz automaticamente para as outras línguas. Eu não preciso gastar tempo parando na minha rotina para gravar. Perfeito. Então, isso já é possível. Eu acho que a grande questão é, esse é o melhor modelo? A gente ainda vai descobrir, porque a gente ainda não usou. A gente teria que colocar isso para rodar nas organizações para descobrir. Mas é possível. Perfeito. Ó, vou pegar esse gancho que você trouxe. Vamos deixar isso para a gente explorar aqui, porque acho que esse tema é polêmico. A gente já volta nele e faz o... E vamos aprofundar, que acho que aí tem opiniões e pontos de vista, né, Lari? Quando você comentou de ter agentes de AI, AI fazendo seu trabalho no dia a dia, de inspirar e tudo mais, e nas organizações serem cada vez mais... O trabalho remoto está ajudando a ser um terreno fértil para a IA conseguir atuar cada vez mais e da melhor forma, né? Mas a gente viu na pandemia que teve um boom do trabalho remoto e agora, pós-pandemia, a gente vê um boom do trabalho híbrido. Porque o corredor ou o cafezinho, ele tem o seu papel dentro de uma organização, né? Não é só a reunião formal alocada. Lógico que dá para fazer, mas está tendo uma tendência de mercado de ter mais esse trabalho híbrido, esse trabalho que mescla o presencial com o remoto. Como que você vê isso, assim? Porque... Talvez eu possa até receber uma comunicação da IA me falando a melhor forma de fazer, mas será que eu vou absorver ela da melhor forma, com a mesma empatia, no mesmo ângulo? O que se... Vou te dar 2 respostas.
A primeira é a otimista com o IA, tá? Uhum. Tem um estudo que mapeou como é que a gente se relaciona com IA e se a IA diminui a nossa solidão. E o resultado foi que a IA diminui a nossa solidão igualzinho a uma pessoa. Então, esse estudo colocou gente para ir chegar no estudo, já dizer qual o meu nível de solidão agora, antes da gente começar. Numa escala de 1 a 10. Tô 8 agora. Beleza, aí você caía em um de 4 grupos. Ou eu vou, nos próximos 15 minutos, conversar numa interface de chat com uma pessoa, ou conversar com uma IA, grupo 2, ou conversar sabendo que é IA. Uhum. Ou no grupo 3, eu vou assistir ao YouTube, assistir a vídeos de coisas que eu gosto. Ou grupo 4, fazer nada, por 15 minutos. Grupo 4, fazer nada, aumentou o nível de solidão das pessoas, que elas tinham que declarar no final do estudo. Elas estavam sozinhas, ficaram mais 15 minutos sozinhas, ficaram mais sozinhas Sem fazer nada, péssimo. Grupo 3, eu vi coisas no YouTube legais, diminuiu a solidão, mas bem pouquinho. Conversar com uma pessoa, diminuiu bastante. Conversar com uma IA, diminuiu igual, mesmo sabendo. Então, cara, tudo que a gente fala, eu preciso do contato, não sei se a gente precisa do contato, considerando estes estudos. Agora, a versão pessimista é que, sim, talvez a gente fique mais solitário e talvez a gente sinta falta do calor humano. Eu, você sabe, sou uma super defensora do calor humano, minha empresa se chama Calor, porque quando a gente tem IA ou relações mais tecnológicas, a gente não tem alguns tipos de relação que a IA ainda não consegue emular. Então, quando eu te vejo aqui, eu consigo perceber nuances que a gente ainda não consegue traduzir para a IA. Se você fosse descrever para o ChatGPT tudo o que você sentiu hoje quando você me viu, porque a gente percebe coisas assim, Larissa tá nervosa, Larissa tá calma, o cabelo dela tá bagunçado. Imagina você descrever tudo o que você percebeu de mim pro ChatGPT, ia ser assim, sem fim, você ia ficar um tempão lá descrevendo. Uhum. A gente nota coisas que ainda não são tão facilmente lidas pela tecnologia, nem traduzidas e nem tão bem utilizadas. E a gente se conecta num nível de informação que a IA ainda não tem. Então, eu sei, num papo com você, eu aprendo comidas que você gosta, o que você gosta de fazer de hobby, a gente se identifica, eu também gosto disso, e aí isso gera sentimento em mim, sentimento em você. A IA consegue reproduzir? Consegue. A gente tem, não sei se você já viu, mas os dados da Ásia, tem um monte de agente de IA que serve para companhia, e tem 600 milhões de pessoas na Ásia que usam isso. Uhum. Tem um dos serviços que se chama Réplica, 50% das pessoas usam como namorado, sabendo que é inteligência artificial, porque isso também traz algum sentimento. Uhum. Mas a minha tese é, quando a gente está sempre no superficial das relações, a gente está fazendo a mesma coisa que o GPT, porque ele vai lá, olha para trás, tudo que as pessoas já usaram para se comunicar no passado. Vou usar as melhores práticas. E ele vai lá, pega o melhor, o filé, e aplica. Então, ele está olhando para trás. Agora, quando a gente faz coisas acima da média, quando eu realmente quero me conectar com alguém, quando eu chego no cafezinho e vou além do "Oi, tudo bem? Hoje está muito frio, né? Como é que está seu dia?" Quando eu pergunto, "Putz, está tudo bem com você? Você viu que está tendo uma movimentação X? Pô, a IA está mudando muito como a gente vai fazer. Será que a gente pode mexer as coisas aqui na empresa também? Você está preocupada com isso?" Quando eu vou além do básico e do superficial, eu acho que a gente não perde de jeito nenhum. Porque aí eu entendo coisas que o GPT não entende. No meu experimento que eu faço nas empresas, eu divido em 2 pilares, né, a avaliação, que é o pilar de conexão pessoal, então como é que aquele e-mail mexe comigo no pessoal, como é que aquele e-mail mexe comigo no pilar externo, que eu chamo que é o de credibilidade, que é o de imagem para fora. No pilar pessoal, quando as pessoas aplicam um contexto muito particular, que o ChatGPT não conhece, por exemplo, todos os valores da cultura da empresa, o que as pessoas costumam fazer quando elas vão no bar juntas, o que as pessoas costumam fazer de ritual interno e que é muito particular, o GPT não tem acesso a isso, aí elas ganham.
porque elas conseguem tirar dados que a inteligência artificial não tem acesso. Então, para a gente conseguir fazer uma comunicação melhor e ser melhor do que o GPT e ser útil no futuro, nesse futuro tão tecnológico, a gente precisa ir além, fazer esse passo de realmente querer se conectar com as pessoas e usar essa informação para criar redes. Então, por que eu gostaria de trabalhar com a Marina e não com uma IA representando a Marina? Porque tem coisas da Marina que não vão estar na IA. Eu preciso entender quais são essas coisas. Eu preciso mostrar para a Marina quais são as minhas coisas que não estão replicáveis numa IA e que vão fazer a gente se conectar. Só que aí depende do nosso esforço. E essa é a minha missão como comunicadora e com a escola de comunicação que eu tenho. Então, espero muito que a gente seja muito útil no futuro. E, aliás, tem um pesquisador que traz, quando ele pensa assim, quem são os líderes do futuro? Ele usa uma metáfora, que ele diz, eu acho que eles vão ser como técnicos de esporte, porque eles não vão ter que orientar ninguém a fazer as coisas, isso a IA vai super dar conta, mas a gente vai ter que pegar no motivacional, os líderes vão ser as pessoas que vão inspirar os outros. Se eu sou uma pessoa, eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero uma pessoa como exemplo, e não uma IA. Uhum. E acho que esse ponto, Lari, é muito interessante, dá pra gente explorar, assim, porque, por exemplo, se você fazer uma pergunta para o GPT hoje, dar todo o contexto possível e que você tem ali para resolver aquela questão específica, ele pode ser melhor que você, e no estudo que você conduziu, ele estatisticamente foi melhor do que um ser humano. Mas, quando você olha uma relação de mais longo prazo, as pessoas geram um vínculo uma com as outras, geram conexão. Então, muitas vezes, eu vou te ajudar agora, não é porque eu tô te conhecendo agora nessa dúvida técnica específica mas é porque eu te conheço há 5 anos, a gente já trabalha junto há muito tempo, muitas experiências, você já me ajudou outras vezes. Então tem um caráter ali relacional que faz com que as coisas avancem, que não é possível de traduzir, né? O mundo vai ficar muito frio se ele for só conduzido por agentes de inteligência artificial e eles uns se comunicando com os outros. Talvez, numa camada em que você só tenha inteligência artificial se relacionando com os dois lados, pode funcionar, porque é aquela relação transacional que você vai ganhar muita produtividade. Mas onde você precisa chegar no relacional é mais difícil, né? É isso. É por isso que no futuro, quando a gente fala, a gente não sabe qual é o grau de tecnologia que vai entrar nas nossas relações. Eu vou trabalhar só com IAs, eu vou trabalhar com outras pessoas. Sim, a gente se conecta com pessoas, é exatamente isso que você falou, e depois eu vou até explicar o básico de comunicação, por que a gente se conecta tanto. Mas quando a gente olha, eu vou ser feliz só trabalhando com tecnologia? A gente só está no campo da especulação. Mas pensa que talvez seja um lugar muito frio, como você falou, e que talvez eu não enxergue propósito, porque eu vou estar nesse lugar de fazer só o meu trabalho. Eu não vou estar fazendo alguma coisa maior, mais importante, conectada ao meu propósito. E é por isso que a gente fala, talvez os líderes se transformem em técnicos de esporte, porque eles vão estar motivando, vão falando, cara, por que isso é importante? Por que estamos aqui agora fazendo tudo o que a gente tem que fazer? Então, talvez sim seja um lugar muito frio e aí a gente vai ter que ensinar as pessoas muito mais soft skills, muito mais como se relacionar e rehumanizar o ambiente de trabalho. Então, esse virou um termo, rehumanizar, porque se a gente vai ser invadido por máquinas, se a gente vai transformar o ambiente de trabalho quase numa linha de montagem de novo, a gente saiu disso, né? A gente era a linha de montagem, todo mundo trabalhava na fábrica, e aí virou um lugar de propósito, de missão, todas as empresas com valores, e agora a gente está falando em voltar para isso. Eu vou ter uma linha que vai ter um pouquinho de IA, um pouquinho de pessoas. Eu não quero ser parte de uma linha, pelo menos eu, não sei você, mas eu acho que muita gente vai olhar para isso e falar, não é isso que eu quero fazer. Então a gente vai ter que rehumanizar os ambientes de trabalho e os líderes vão ter que saber fazer isso e se conectar com as pessoas e incorporar tudo de soft skills. E, aliás, qual que é o básico de comunicação? Por que esse termo frio é importante e tem conexão com a academia, inclusive? Os estudos mostram que a gente, lá atrás, quando a gente estava lá no tempo das cavernas, a nossa comunicação era totalmente baseada nisso. A gente olhava numa pessoa ou um bicho, e falava, caramba, o que eu faço? É meu amigo ou meu inimigo? Eu preciso fugir ou esse bicho vai me ajudar?
Então, poxa, é um mamute que vai matar um monte de animais e eu vou lá, vai conseguir pegar a carcaça, ou ele vai me ajudar a comer, ou não, é um leão e eu preciso correr desse leão, porque ele vai me matar. Então, eu bati o olho e aí meu cérebro já definia amigo ou inimigo. Hoje, no ambiente de trabalho, a gente também define isso. Só que os estudos mudaram o nome, não é amigo ou inimigo, é frio ou caloroso. Então, a questão de calor hoje pra gente eu bato o olho numa pessoa e eu penso, eu posso confiar nessa pessoa? Ela vai ser minha parceira? Ela vai me ajudar no que vier pela frente? Ou ela vai pensar só em si mesma, só na própria comida, só nos próprios resultados e não vai me ajudar? Uma pessoa que pensa nos próprios resultados é fria. Como é que a gente vai saber se a IA é calorosa ou não? Talvez ela incorpore muitas técnicas, mas a gente precisa sentir que a gente tem essa rede de relacionamentos que vão nos apoiar. E as pessoas são muito boas nisso, porque a gente se identifica pessoa com pessoa. Perfeito. E acho que juntando tudo isso que você está falando, até o ponto que a gente deixou ali reservado, resgatando ele um pouco, que era a questão de inteligência artificial ser cada vez mais popular dentro das empresas, não precisa necessariamente ter líder, enfim, o líder vai ser líder de um monte de agentes e tudo mais. E um ponto que você trouxe no começo da nossa conversa, né, do nível de engajamento em cada um dos níveis de uma pirâmide organizacional. Você acha que a inteligência artificial ela vai começar de cima para baixo na pirâmide organizacional ou de baixo para cima? De baixo para cima. Porque eu acho que a gente tem muitos vieses. Quem toma as decisões sobre que tecnologias a gente vai usar? Os líderes. Uhum. Quando a gente fala para um líder que talvez ele não seja necessário, qual você acha que é a resposta? Eu vou colocar uma IA para fazer o seu trabalho. O que você vai responder? Não vou colocar a IA para fazer meu trabalho. Vou decidir outra IA que não a IA do... Essa semana mesmo eu conversei com uma pessoa, um fundador de uma empresa, e ele falou, poxa, eu pedi para o meu time começar a usar, porque a IA está ajudando muito a gente nos e-mails, nas nossas propostas que a gente envia. Então, dá para começar com o básico, corrigindo erros de português, e dá para usar para coisas mais sofisticadas, pedindo para a IA ajudar na argumentação. E aí, quando eu levei para o time falou, não, eu não quero usar porque eu vou perder meu emprego. Então, o nosso viés é, poxa, se a IA vai fazer o meu trabalho, eu não quero, porque eu posso perder meu emprego. Se quem toma as decisões são os líderes, o nosso viés de segurança talvez nos impeça. E, além disso, a IA hoje já está mais eficiente para fazer sozinha as tarefas operacionais. Então, a gente consegue deixar para rodar um trabalho e aí o nível de responsabilidade, talvez de chegar na ponta, no cliente, imediatamente, talvez seja um pouco mais distante, então eu consigo controlar o resultado. A IA está indo muito bem, mas ela ainda pira um pouco. A gente ainda tem que ter um nível de vigilância. Tem alucinações, né? Alucinações, ou trazer informações incorretas. A gente está entrando em campos novos, então talvez a gente coloque uma IA para entrar num terreno em que pouca gente testou e a gente não sabe o que vai acontecer. Então, no nível operacional em que a gente tenha mais gerenciamento do resultado, é mais fácil usar hoje, mais responsável, então acho mais prudente, inclusive. Agora, no nível de liderança, a gente está falando de lidar com pessoas diretamente. Pessoas sentimentos, ambições, sonhos, inseguranças. Então, a gente precisa ter muita segurança de que está tudo indo muito bem, a gente precisa treinar muito, a gente precisa entender como isso vai chegar lá. Então, também acho que é uma pernada a mais. Perfeito. E aí, pensando nesse exemplo em que a gente comece os trabalhos mais da base, vamos falar assim, cada vez mais facilmente serem conectados com o IA do que o das lideranças, num primeiro momento, pensando com um chapéu de líder, pode ser que um dos pensamentos seja, pô, legal, vou conseguir implementar tudo que eu quero, vou falar com um monte de agente que vai trabalhar 24/7, vai fazer exatamente como eu penso, não vai ter problema pessoal, não vai ter viés emocional, não vai ter nada disso, e a produtividade do que eu vou conseguir fazer vai melhorar. Mas vamos colocar isso no tempo, né, Lari? Daqui um tempo, quem vai ser o próximo líder se eu não formei a base, né? Então, como que essas relações ficam à medida que a gente vai tomando decisão dessa forma? É uma ótima pergunta. A gente está totalmente no campo da especulação. Aqui tudo que a gente está falando é achismo, né? Assim, é o que pode acontecer com base no que está acontecendo hoje. Mas realmente pode acontecer isso. Se eu coloco IA para fazer todo operacional,
um contrato, vou deixar a IA para fazer todos os contratos da minha empresa. Daqui a um tempo ninguém vai saber fazer contrato mais. E aí talvez essa vire a profissão do futuro, porque aí quem souber fazer vai cobrar muito caro. Se a gente bota a empresa inteira para rodar com IA, eu não tenho ninguém que sabe fazer, talvez a gente não saiba fazer mais. Com liderança, pior ainda. Porque aí o líder, por que ele é tão importante na organização? Porque ele é a pessoa que tem que ter a flexibilidade, a mente aberta, para se hoje a gente está fazendo uma coisa, amanhã a gente fizer outra, ele é o cara que vai apontar todo mundo para lá. E que vai levar todo mundo a aprender, reaprender o trabalho, entender o que está acontecendo. Então, se a gente não tem ninguém sendo treinado nisso, e aí um dia você tem lá a sua empresinha, fazendo um tipo de comida, e quem está fazendo tudo é a IA, e aí de repente a gente percebe que aquele tipo de comida não funciona, tem que mudar para outro. Como é que você vira tudo? Vai ter que ser você. Só que aí você está destreinado, enfim. É uma ótima pergunta. A gente não sabe a resposta, a gente só sabe que as pessoas vão ter que continuar aprendendo para a vida inteira. Tudo que a gente sempre falou de lifelong learning vai continuar. Então, estar aqui discutindo, pensando, refletindo, fazer cursos, aprender com os outros, ouvir com outras pessoas as experiências, vai ser cada vez mais crucial. Então, dentro das organizações, inclusive pensando que a gente tem uma transição enorme, tudo que a gente está falando é muito longo prazo, se é que vai acontecer. A gente tem uma transição muito, muito lenta de adoção da IA. Hoje, a IA está entrando como curiosidade nas empresas, não como uma ferramenta de eficiência mesmo. Vai demorar. Então, a gente precisa muito treinar as pessoas, educar, fazer com que as pessoas entendam esse cenário novo e ir com as pessoas aprendendo quais são as habilidades que a gente vai precisar sempre manter, treinar e aprender. Talvez a gente nem saiba quais são as habilidades do futuro. A gente ainda está descobrindo. 2024 é mais um ano de teste. Hoje está todo mundo testando tudo. Talvez 2025 a gente tenha um pouquinho mais de clareza, 26 um pouquinho mais. Mas a gente está totalmente no campo da descoberta agora. E é uma jornada aí dos próximos anos, né? Igual você trouxe, porque no final do dia as empresas são feitas de humanos, a inteligência artificial está ali para suportar, e talvez olhando um horizonte maior de tempo e até com um grau de utopia, se pode dizer assim, tudo poderia ser substituído por máquinas, a gente poderia ficar em casa fazendo só coisas que a gente gosta, enfim, artes, entretenimento, esportes, né? Ninguém vai querer ver uma Olimpíada, eu imagino. Um ser humano ver uma Olimpíada de um robô não parece que é o que vai chamar mais atenção. Mas a gente gostou, assim, o mundo parou para ver as Olimpíadas de Paris desse ano. Então, ainda tem muitas atividades que ficam, mas o grau que essas coisas vão vir, acho que o futuro e o tempo vai trazer pra gente. Até porque, né, no começo do nosso papo, você trouxe, a inteligência artificial poderia fazer um planejamento estratégico de uma empresa. Só que, o que diferenciaria, vamos supor, nesse mundo utópico mais pra frente, de caráter especulativo aqui, que todos os dados estão integrados com algum grau de segmentação, mas ainda assim, batendo em algumas big companies que detêm a tecnologia principal, você pegar 2 bancos ou duas farmas, o que faria o planejamento estratégico de um ser mais criativo do que o do outro? O que faria uma sair na frente ou a outra? O que diria qual empresa vai estar na frente da outra, né, Lari? É um ótimo ponto. Quando a gente pergunta assim, por que não deixar tudo para IA? Aí a gente tem que entender, essa forma de perguntar eu gosto, porque aí a gente começa a tirar as coisas assim, realmente consegue fazer, não é um motivo. O porquê não te faz excluir as coisas, né? E aí eu acho que o que sobra no porquê não, além do nosso contato pessoal, é inovação. Porque se a gente está só replicando, porque todos os modelos vão lá para o passado, o que já foi feito, eles são capazes sim de ser criativos, e os estudos mostram isso, mas eles não vão trazer inovação, porque eles estão olhando para tudo que a gente já fez. Estou me arriscando aqui. É possível que sim, tragam. A gente está no campo, né, totalmente especulativo. Mas, cara, por que a gente vê Cazé TV fazendo um tipo de comunicação que não era feito antes na narração dos Jogos Olímpicos? Porque uma pessoa com uma visão, que conhece a audiência, que tem um jeito particular de transmitir as coisas, foi lá e usou a visão dele particular para isso. Agora, se os modelos são a combinação do que todo mundo faz, do que já foi feito,
A tendência é essa, assim, todo mundo vai adotar as melhores práticas, vai ficar tudo igualado, a gente vai achatar o nosso nível de contribuição para a sociedade. E aí as pessoas vão ganhar esse lugar de trazer o novo. Então elas são capazes de sim se diferenciar do GPT e de qualquer outra IA, porque a gente vai olhar de formas diferentes. Acredito muito nisso, com o nosso cenário de hoje. Mas a sua colocação é perfeita, assim, se a gente deixar tudo para IA, talvez a gente vire um mundo medíocre. E não queremos isso. E que ande um pouco mais de lado do que precisaria. Muito eficiente, talvez até uma qualidade de vida maior, de repente, dependendo se você consegue ter mais tempo para você e para as coisas que você gosta de fazer. Mas o mundo mesmo vai ficar, talvez, limitado, né? Ainda em caráter especulativo. Então, de tudo isso que a gente está conversando, o que eu tiro, Lara, é que talvez assim, o que a gente tenha que preservar ao longo do tempo e de todo esse primeiro começo aqui de inteligência artificial e dessa ampla adoção é o senso crítico e a formação de líderes. Isso é o que tem que perpetuar. O que é mais operacional tem que ter algum conhecimento, né? Como a calculadora. Você sabe que ela vai fazer a conta, mas você não precisa saber exatamente o que ela usa para fazer a conta, né? Então, como que mantém esse senso crítico na liderança, na sua visão? Hoje, isso já era muito importante, né? A gente ter o senso crítico, de saber pegar uma informação e avaliar, pô, essa informação é valiosa, não é valiosa, como eu uso essa informação, e não simplesmente receber coisas que vêm dos times, coisas que vêm do mundo. Pô, hoje todo mundo está pressionado para usar IA. E acho que toda a liderança de qualquer empresa está olhando e falando, vou simplesmente colocar dinheiro na IA ou isso não faz sentido para o meu negócio? Assim, em que modelo faz sentido? Em que aplicação? Então sempre foi importante, acho que agora mais e no futuro ainda mais. Porque se eu vou ter milhões de ideias produzidas por uma IA, como é que eu vou avaliar? Então, como é que a gente estimula esse senso crítico? A gente precisa educar as pessoas para que elas simplesmente não comprem o que vem da IA. Então, a gente até já conversou no passado sobre um estudo do BCG que colocou consultores para trabalhar com IA, e aí aqueles que dominavam os assuntos com que a IA contribuiu, se saíram muito bem, porque aí eles sabiam avaliar o que a IA entregava. Aqueles que não dominavam e que simplesmente delegaram para a IA a contribuição, entregaram projetos errados, porque eles não tiveram esse senso crítico. Então, agora a gente tem que posicionar que a skill, uma habilidade muito chave é o senso crítico. Você não pode confiar, assim como a gente aprendeu a não confiar em tudo que vem da rede social, a gente vai ter que aprender a não confiar em tudo que vem da IA, dos nossos agentes, que vão ser os funcionários, e das pessoas, porque as pessoas também estão usando IA. Então, se eu, como professora, já fui professora de faculdade, quando chegava alguma coisa de um aluno que ele usou IA, eu também tinha que ter o senso crítico para falar, poxa, no que ele usou IA aqui e como é que eu avalio isso, se é o conhecimento dele ou se ele simplesmente deixou de conectar as coisas e avaliar a IA. A gente vai precisar fazer isso, estimular nas organizações, que eu acho que é um local muito importante, porque a gente, dentro das organizações, tem como trazer esse aprendizado, já que é parte do dia a dia, as pessoas trabalham 8 horas por dia ou mais, e também como sociedade, a gente também tem que avaliar tudo que chega, então a gente precisa valorizar isso. Acho que é super, super rico isso, e vejo que, por exemplo, uma das coisas que aconteceram, foi com o lançamento do ChatGPT, veio aquele efeito hype, uau, de todo mundo querer entender, colocar, usar, e o senso crítico talvez tenha caído num segundo plano, assim, num uso mais corriqueiro. Então, a explicação também do que tá por lá, como que você consegue usar, mas ter alguns elementos para conseguir exercer o seu senso crítico, né, que não seja fazer vamos supor, você joga lá uma pergunta, vem uma resposta, ou você confia naquela resposta, ou você tem que ir no Google e fazer toda a depuração do que está acontecendo para ver se aquilo é real ou não. Aí, no final, você teve mais trabalho, talvez, do que se você tivesse feito por fora. Então, como que a inteligência artificial vai trazer esses elementos, né? Talvez seja muito parecido com o que no passado foi a biblioteca e a internet, né? Você precisava ir na biblioteca fazer a pesquisa, aí veio a internet, mas lá você consegue ver as fontes, quem está... E isso te ajuda a trazer um senso crítico do quem você dá credibilidade, quem você não traz credibilidade.
talvez essa seja uma próxima pernada ali da inteligência artificial. Como que você imagina que a inteligência artificial pode trazer isso para... Porque ela não revela a fonte, ela não revela o que ela pensou. Você como jornalista, o que você vê? Você trouxe um ótimo ponto, porque, na verdade, agora a inteligência artificial está começando a trazer fontes. Então, quando a gente olha para Perplexity, são outros modelos, o ChatGPT até está trazendo também, mas tem outros modelos que estão trazendo mais. Então, eu acho que tem uma questão de ética no mercado, assim, como é que a gente vai... Todas as empresas de tecnologia que criam os modelos vão começar a trazer essas referências, porque elas têm que estar. E eu acho que tem que também a gente entender como usar a ferramenta. Então, além das organizações, da sociedade, a gente tem que olhar muito para a formação das pessoas. Então, como eu era professora de faculdade, eu sei que nas faculdades a gente tem que começar agora a ensinar os alunos a usar essa ferramenta. Quando eu ia na biblioteca, eu adorava ficar na biblioteca, eu abria um livro e eu tinha aquilo como verdade, porque era um autor renomado, se passou pelo crivo de ser publicado, é um livro que está indicado, para mim era verdade. E se passou também pelo crivo da biblioteca, da faculdade, de ter aquele livro como título no... Exato. E aí, nesse tempo, o jornalismo também era muito tido como verdade, a gente também tinha um crivo enorme, e ainda tem dentro das instituições jornalísticas, mas hoje a competição é com informações que não passaram por crivo nenhum, de IA ou não de IA. Uhum. Então, a gente tem muito mais informação disponível, e as pessoas, se quiserem ir pelo caminho fácil, usam sem checar nada. Então, dentro das instituições de educação, eu acho que a gente deveria ter trilhas de conhecimento, uma disciplina específica que nos ajude a entender. Tem até um nome que é educação midiática, e agora acho que tem que incorporar até IA, que é como é que a gente filtra as informações e usa como uma ferramenta, e não como a nossa produção de conhecimento. A gente não pode ir lá, abraçar e transformar em algo nosso. Uhum. A gente tem que usar como ferramenta para a produção do nosso conhecimento autoral. Então, se a gente não ensinar os alunos, eles vão entender que esse é o processo. Como é que eu gero informações para a minha vida, para o meu trabalho, para as minhas decisões pessoais, de família, para as decisões da sociedade. Então, quando a gente vota em coisas muito importantes para a sociedade, questões complexas, desde, sei lá, as crianças têm que usar o uniforme na escola ou não, ou pena de morte, o que eu uso para o meu embasamento? Se eu uso sem filtro, eu vou acreditar sempre em coisas que talvez não sejam verdade. Uhum. Então, se eu não aprender a usar as informações com responsabilidade, eu vou contribuir negativamente para a sociedade ou para a minha empresa. Então, acho que as instituições de educação também têm um papel bem importante. A gente poderia começar lá agora, porque a gente já está vendo a formação acontecer com o ChatGPT. Perfeito. E é muito a bandeira que a XP Educação, a Faculdade XP, tem trazido em todos os cursos para conseguir ficar atualizado e trazer o que os alunos estão buscando, o que os profissionais estão precisando, né? E, Mari, para quem ouviu o nosso papo até aqui e está se perguntando, meu trabalho vai acabar, o líder não vai ser mais tão importante, ou talvez só com papel mais de motivação e tudo mais. E eu preciso me capacitar, porque já tem uma onda acontecendo e eu estou saindo talvez atrás, mas ainda de um movimento que tem muito a acontecer. Por onde a pessoa começa? Que skills que elas têm que desenvolver? Como que você traria isso? Olha, a gente está sempre no campo da especulação e aqui nós não somos uma voz única, né? A gente está só discutindo aqui entre nós, mas tem muita gente pensando nisso. Por onde eu começaria? Eu começaria pensando, primeiro, nos valores que vão durar para sempre, que são flexibilidade. Eu tenho que entender que o jeito que eu uso para trabalhar e o trabalho que eu faço vão mudar. As coisas vão mudar. Não é por causa da IA. É porque sempre muda. Porque a gente vai descobrindo tecnologia após tecnologia. A curva de adoção de tecnologias está muito mais rápida. Então, o nosso trabalho vai mudar. Isso é um fato. Não depende da IA. Pode ser com a IA, pode ser com outra coisa que apareça depois. Então, ter a cabeça aberta para entender o meu trabalho vai mudar é crucial. Isso passa por todos os nossos vieses, por ego, por todas a nossa autoimagem. Então, não é simples. Mas a gente tem que se colocar nesse lugar de aceitar e de querer participar. Porque é isso, a economia muda, a sociedade muda. Então, quanto mais eu tiver já pronto para aceitar isso e jogar jogos diferentes, melhor.
Comunicação, não poderia deixar de citar, porque a comunicação é o que nos faz nos conectar com outras pessoas. Então hoje, talvez as pessoas com quem eu trabalho sejam de vendas. Amanhã talvez seja de tecnologia, porque aí eu vou começar a criar uma plataforma, ou o jeito que eu vendo, por exemplo, vai migrar. Eu vou sair do ponto físico e vou para o digital. Então as pessoas com quem eu converso têm um outro repertório, entendem de formas diferentes, e eu preciso me conectar com aquelas pessoas. Como? Sabendo perguntar o que é importante para as pessoas, entendendo os valores delas, entendendo a rotina, entendendo o que é importante para elas, não só para mim. Então, comunicação eu acho que é crucial. E também ficar sempre atento ao que está acontecendo com a sociedade. Então, poxa, ficar de fora, por exemplo, eu acho que ChatGPT vai roubar meu trabalho, não vou entender o que está acontecendo, estou assustado. Cara, não precisa ficar assustado. Sim, vai mudar. Essa é uma realidade, mas participe disso. Entenda, começa a brincar, abre o ChatGPT, começa a conversar com o ChatGPT. Se você não sabe como, pergunta como eu faço para usar o ChatGPT. Para o ChatGPT, ele vai te ensinar. Não tem por que ter medo. E é uma ferramenta, como você disse, como uma calculadora. Se eu lá no tempo passado, meu trabalho era fazer cálculo, chegou a calculadora, eu vou perder o emprego? Não necessariamente. Você vai ter o tempo para fazer outras coisas. Agora, aquela tarefa você não precisa mais fazer. Isso significa que você ganhou eficiência. Agora, canaliza para outra coisa que você possa fazer e busca dentro da organização o que é mais importante. Eu acho que o lugar de medo é sempre um lugar em que a gente não está tentando buscar entender o que é importante para a organização. Todas as empresas estão tentando entender o que vão fazer com o ChatGPT e todas têm uma missão a cumprir. Se eu conheço a missão da minha empresa e eu sei como eu posso contribuir, não é necessariamente fazendo o que eu sempre fiz. Pode ser de outras maneiras diferentes. Então, tente entender o que é importante para a sua organização, para o seu grupo, e pense, cara, como que eu agrego mais? Talvez não seja da forma que você sempre fez. Então, esteja aberto para fazer de outra forma. Caramba, acho que é um pouco disso mesmo, assim. As pessoas estarem abertas, flexíveis e conectadas com as mudanças já é o perfil que a gente busca nas empresas, né? Assim, quando vai contratar cada vez mais, o perfil não é aquele perfil especialista que só faz uma coisa, mas a pessoa que consegue fazer essa coisa, mas consegue abrir a cabeça, entender o desafio, ser flexível, de repente transicionar entre diversas áreas dentro da empresa e falar de um repertório maior, né? E acho que esses são os skills que a inteligência artificial potencializa versus outros. Acho que a gente tá chegando aqui no final, Lari, do nosso podcast. Queria pedir para você deixar uma mensagem final para quem nos ouviu até aqui, contar para as pessoas como que elas te acham nas redes sociais, quem quiser falar com você. Acho que a mensagem a gente está num tempo muito empolgante. Eu estou super empolgada e ansiosa para ver o que vai acontecer. Eu acho que a cada dia a gente tem novidades nesse campo de inteligência artificial. E, na verdade, isso é só um fator a mais no que a gente sempre soube que é importante. A gente tem que se conectar com as pessoas, a gente tem que achar formas. A IA está trazendo uma forma nova, mas isso não muda tudo o que a gente sempre fez. Isso só acrescenta uma ferramenta, um ingrediente. Então a gente tem que entender como é que a gente se conecta com os outros para gerar contribuição no nosso trabalho, na nossa vida pessoal e no nosso futuro como sociedade. Então, recomendo muito que as pessoas pensem na própria comunicação, pensem no que elas conseguem agregar e tentem entender a sociedade, a empresa, o mundo, as pessoas, para saber, poxa, como que eu me conecto mais com as pessoas. E se vocês quiserem se conectar comigo, a minha empresa se chama Calor, a gente tem uma página no LinkedIn, a gente fala muito sobre comunicação lá, eu também estou no LinkedIn, fiquem à vontade para se conectar comigo, e é muito legal ouvir das pessoas o que elas estão vivendo no dia a dia nas empresas. Porque eu estou olhando para os estudos, eu estou olhando para algumas empresas com quem eu falo, mas sempre que vem alguém e traz uma coisa nova, poxa, no meu dia a dia eu pensei em usar assim, ou no meu dia a dia eu pensei em não usar por causa disso aqui, não usar IA, ou no meu dia a dia eu acho que o grande desafio vai ser esse. Cara, isso enriquece muito, então eu adoro conversar com as pessoas e gostaria muito que todo mundo me procurasse. E Marina, muito obrigada pelo convite, eu adorei a conversa, eu acho que quanto mais eu converso, mais eu ganho de repertório, é como se a minha IA estivesse ganhando uma biblioteca a mais, né? Que a nossa IA é o nosso cérebro. De outra pessoa, né? É isso. Muito obrigada, foi um prazer conversar aqui com você. Foi um prazer, Lari. Uma aula, realmente. A gente falou de diversos temas aqui e acho que futurologia, um pouco disso, inspirou com certeza muita gente. Obrigada mesmo. Eu que agradeço. Esse foi mais um episódio
da nossa série de podcasts Acelera Aí. Cheio de insights para quem quer começar, para quem já está atuando com inteligência artificial. E se você gostou, curte e compartilha com quem também se interessa pelo tema e fica de olho nos nossos canais de comunicação para o próximo episódio.